Leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Nosso Deus, Santo e Eterno Pai, te agradecemos pelos méritos de Cristo, pela semana que passou, pela noite de ontem e pelo dia de hoje, dia este, o primeiro dia da semana, o qual o Senhor, pelo seu eterno decreto, ressuscitou a Cristo dentre os mortos, consolidando definitivamente para nós a ressurreição nos tempos finais. Queremos te agradecer por estarmos reunidos em teu dia do qual, ó Deus, tua palavra assim nos decreta nos reunirmos em teu nome e te prestar culto o qual te é devido. Ó Deus bendito, aprova a realização deste culto, para que, embora diante de nossas limitações, de nossas finitudes, seja aprovado por ti, ó Deus, cada momento deste culto, o qual a ti nós te prestamos. Ó Deus bendito, perdoa nossos pecados, abençoa a tua igreja local, abençoa a tua igreja em todos os cantos da terra, que no dia de hoje tem se reunido, outras que ainda se reunirão, e nós aqui que estamos já no curso desta reunião solene. Aprova, portanto, ó Deus, para que todas as coisas glorifiquem o teu nome na pessoa de Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. O tema da mensagem de hoje tem como proposição: a glória de Deus é a causa final de todos os seus decretos. E a tese primeira é exatamente esta: os decretos de Deus à luz dos eventos históricos. O texto primeiro foi da carta de Efésios, no capítulo
e teremos como o versículo-chave o versículo 11. Mas também convido aos irmãos a me acompanharem na leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no verso 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 11. Diz assim: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. E ainda uma terceira leitura, livro do Apocalipse, capítulo 4, e o verso 11, lê-se assim: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e pelo teu decreto existiram e foram criadas. Irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 48 e também no verso 11, ele diz que a sua glória, ou seja, a glória de Deus, ele não dará a outrem. À luz do que lemos e com a proposição de que a glória de Deus é a causa final de todos os seus decretos, inicialmente é preciso afirmar que teologia não é filosofia. O propósito da teologia é declarar o que Deus revelou em sua palavra. Esta é a finalidade da teologia. Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que Deus tem um propósito, e esse propósito, ele é final, mas também ele é eterno. Nele estão incluídos vários eventos históricos, vários eventos da natureza e vários eventos produzidos pela ação humana, as quais Deus, embora havendo na sua eternidade decretado todas as coisas, ele não nos isenta de nossas ações, porque são através delas que nós deveremos prestar contas a esse Deus que é eterno e que é infinito. Todavia, nenhum deles apareceu de uma forma emergencial ou por acidente ou no vácuo da história. Quando fazemos uma contextualização dos fatos que ocorrem no nosso cotidiano, não devemos pensar como os demais que não têm a Cristo. Lembrem-se que a nossa cosmovisão é uma cosmovisão que parte da premissa da revelação, a qual temos estrita, e nós nos submetemos a ela, reconhecendo ser ela, por uma ação da graça em nós, de que é a palavra de Deus, a Bíblia. Assim sendo, todos fazem parte de um único propósito, todos fazem parte de um único decreto, e este é final
mas também é eterno da parte de Deus. Eles surgem para facilitar a nossa compreensão das nossas mentes finitas e limitadas. Daí o termo decreto. Hughes, em sua teologia sistemática, ele expressa um conceito referente a isto. Por exemplo, o que é um decreto? É uma ordem de alguém que tem autoridade e poder supremo. Esta é a razão porque o decreto é aplicado a Deus, que é soberano e que tem autoridade sobre todas as coisas e é eterno. Isto não quer dizer que nós estamos isentos a refutar os decretos ou um decreto, seja ele de que ordem for, e nós refutarmos na esperança de anulá-los por não acreditar neles. Não. Todavia, se esses decretos eles vão de encontro aos valores sagrados, sejam de que ordem forem, eles devem então ser confrontados, porque não devemos esquecer que nenhuma autoridade ela é suprema a não ser a autoridade soberana de Deus. Desta forma, a linha de raciocínio nos leva a entender de que quem tem autoridade não tem de si mesmo, senão foi dada pelo decreto eterno de Deus. Uma experiência que serve de exemplo para nós nos evangelhos foi quando Jesus, diante do tribunal, ali sendo julgado por Pilatos, deu esta confirmação de que ele só tinha autoridade porque recebeu de alguém que está acima dele. Ali tem dois pressupostos. No caso, no pressuposto de uma ordem maior, provavelmente de César, que era o imperador, mas em uma ordem ainda um tanto mais soberana, ou unicamente soberana, a ordem de Deus. Porque Paulo, quando escreveu a carta aos irmãos ali em Roma, onde se concentrava a autoridade suprema do Império Romano, Paulo, na sua carta, no preâmbulo, ele já se apresenta dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Ele não é servo de César, ele não é servo do Império Romano, ele não é servo do governo, ele não é servo do Estado, embora tendo a sua cidadania romana. E mais além, na sua carta, ele vai afirmar que toda a autoridade ela é constituída por Deus e que uma resistência a esta autoridade, aqui fazendo uma digressão rápida, a resistência é naquilo que a autoridade se utiliza e de uma forma tirana tenta impor uma justiça que à luz da Escritura é tratada como injustiça. Aí entra o papel da igreja, não desrespeitando a autoridade, mas confrontando e refutando à luz do Evangelho, nunca à luz de si mesma. A igreja não tem voz, a voz da igreja é a voz do Evangelho. Quando ela se utiliza de outra voz, então vai exatamente encaixar no que o João, na sua carta, fala. Há muitas vozes no mundo, é verdade, há muitas vozes, mas devemos lembrar que há uma única voz, e esta é pronunciada pela palavra, e podemos dizer que esta voz, esta palavra é o Logos que encarnou
Então, esta é a voz da igreja. Há um outro conceito a respeito do que é decreto. Assim, o decreto de Deus é o seu eterno propósito, segundo o conselho de sua própria vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. O entendimento advém dos seus atributos. Lembram-se que eu falei no introito de que os decretos, eles são parte da graça de Deus para que a nossa mente finita e a nossa mente limitada tenha compreensão das coisas. Por isso que o entendimento a respeito dos decretos de Deus, eles advêm à luz da sua própria natureza, que nós atribuímos como atributos de Deus. Entre eles, eu reservei 3. O primeiro deles é a sua onisciência. A onisciência é o conhecimento de todas as coisas. E devemos entender que todas não isenta nada. São todas as coisas. A outra é a sua presciência, que é o conhecimento prévio de todas as coisas. Não porque ele teve a capacidade de ver o futuro e, numa lei de causa e efeito, ele então fazer seus decretos. Não. O seu prévio conhecimento está no mesmo imperativo do primeiro. Ou seja, a presciência advém da sua onisciência. E, em terceiro lugar, a sua eleição, que implica diretamente em uma escolha justa, perfeita e soberana, quando ele decretou pelo seu eterno propósito, pelo seu eterno poder, separar um povo para si mesmo, o qual entendemos como sendo a sua igreja, denominado seu povo eleito, seu povo exclusivo. Se nós não entendermos desta forma, então terei que disputar com a soberania de Deus e refutar a sua onisciência, a sua presciência. Se eu me utilizar da minha razão e então não entender de que a eleição, a salvação é uma ação direta da parte de Deus e é um decreto de Deus, e esta é a razão porque ela é imutável. Nós batistas temos esta compreensão quando confessamos que uma vez herdada a salvação, ela é imutável para nós. Nós jamais a perderemos. A sua providência é também um outro atributo que age dentro do seu decreto. A sua providência opera exatamente para cumprir todo o seu propósito, a seu tempo e a seu modo. Isto pode ser visto em Romanos capítulo 8 e no verso 28. Confiram aí, meus irmãos. Carta aos Romanos, ou a carta de Paulo à igreja ali em Roma, no capítulo 8 e no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, é uma ação da providência que faz cumprir o seu decreto em nosso favor.
quando Paulo fez tal afirmação, ele deixou claro de que todas as coisas procedem de um decreto eterno. Certa feita alguém me questionou sobre os decretos de Deus, sobre os dons que Deus tem distribuído à sua igreja. Eu entendo de que se todas as coisas têm uma finalidade eterna, e se todas as coisas têm seu tempo também determinado, os dons estão nelas. Enquanto Deus existir, os seus decretos estarão patentes a Ele, patentes à sua ação, à sua intervenção dentro da nossa finitude. Portanto, todo decreto de Deus será cumprido. Quando lemos a carta de Tiago, o chamado meio-irmão de Jesus, ele diz no capítulo 1: nele não há variação, e todo dom perfeito tem sua raiz nele, ou provém dele. Em Isaías, no capítulo 46, e eu convido os irmãos a conferir, Isaías, no capítulo 46, ouçam que ele afirma nos versos 9 em diante: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro igual a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu decreto subsistirá e farei toda a minha vontade cumprir-se. Ora, irmãos, Deus que é eterno, como também é eterna a sua palavra proferida para nós. Dentro ainda do mesmo livro do profeta Isaías, agora no capítulo mais adiante, o capítulo 55, nos versos 8 e 9, lê-se assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Deus. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É bem verdade que o termo aqui altura é eu diria assim, uma expressão figurativa que nós podemos aplicar numa linguagem de hipérbole, ou seja, um exagero. Mas aqui o entendimento é que os pensamentos de Deus são infinitos. Se considerar a altura, então uma altura infinita. Se considerar um caminho, este também é infinito. É dessa compreensão que Isaías faz menção a respeito da eternidade de Deus e dos seus decretos. Considerando esta compreensão, o homem, na sua natureza caída, faz planos, mas a execução dele não é garantida, porque por mais que o homem planeje,
Isso não está isentando o não planejamento. Não, porque a Bíblia fala em planejamento, a Bíblia fala em projetos, a Bíblia é clara em metas, mas considerando a infinitude de Deus, à luz da nossa finitude, devemos reconhecer de que este pensamento, esta afirmação é lógica. Por mais que o homem planeje, ele sempre continuará refém do dia de amanhã. Ele terá que deixar que a aurora surja e aí pensar na execução dos seus planejamentos ou a continuação da sua meta. Por fim, irmãos, à luz do cenário atual, o desespero, o medo, a incerteza revelam a finitude humana. Eu não quero usar o termo aqui fraqueza, mas revelam a finitude humana. Cristo, na sua encarnação, na sua natureza encarnada como humana, ele vivenciou este momento de finitude. Quando orou ali no Getsemane, e percebemos pela agonia que ele se deparou, ele sendo Deus eterno e infinito, mas na sua encarnação ele pôde sentir as nossas dores. E esta é a razão porque a Escritura declara de que ele é o substituto perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro eterno de Deus, como diz Paulo na sua carta, e ele repete isso nas entrelinhas, de que ele foi imolado antes da fundação do mundo em nosso favor. Então ele percebeu na sua encarnação também o que é vivenciar a finitude. A morte foi exatamente a conclusão. Não estou aqui afirmando que com a morte tudo se acaba. Não. Na morte as coisas se acabam, mas a morte não pôr fim a todas as coisas. Assim, meus irmãos, Deus não está nem é submisso a nenhum evento. Os eventos não são meios para revelar o poder de Deus. Ele é poderoso, independente dos eventos. Mas os eventos revelam claramente a nossa dependência dele, ou a dependência de um ser eterno e supremo. Isto de conformidade, e não podemos negar esta realidade, porque ela nos prova para nós mesmos. Não temos como refutar esta realidade. Dos menores aos maiores, do pequeno ao grande, do mais simples ao mais poderoso, do mais pobre ao mais rico, todos tremem diante do Deus soberano. E no livro de Apocalipse nós teremos a consolidação de tudo isto. Portanto, Deus está presente eternamente em todas as coisas, em todos os eventos, sejam eles de natureza histórica, política ou religiosa, sejam de natureza dos eventos da própria ação da sua obra criadora, a natureza. Não importa. As alterações climáticas. Isto
não revelam que o poder de Deus está limitado a essas coisas. Não. O poder de Deus é soberano a respeito dessas coisas. Essas coisas apenas exibem a nossa finitude diante de um Deus soberano que é infinito. Esta é a compreensão. Que aplicação podemos fazer neste dia? Primeiro, Deus é imutável. Ele é imutável em seus decretos, porém não isenta a nossa responsabilidade, porque haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo e seremos julgados. Alguém esta semana me perguntou, e eu conversei por quase 1 hora com essa pessoa, sobre a questão do julgamento final. E ele disse: quem será julgado? Eu disse: todos. Aí ele disse: os crentes e os não crentes? Sim, tanto os crentes como os não crentes. Foi o termo que ele usou na sua linguagem. E eu expliquei para ele que esse juízo deve incluir todos, porque é um julgamento perfeito. Não quero aqui afirmar, nem estou criando nenhum parágrafo dizendo que os julgamentos obtêm seus recursos imperfeitos. Não. Porque o homem, quando julga outro homem, ele julga à luz de uma lei, para que os dois estejam na mesma condição. No julgamento de Deus, Deus é o único juiz eterno. A sua lei é perfeita como ele é perfeito, e o seu julgamento é tão perfeito quando ele julga, dando a uns a sentença e a outros a recompensa. É assim que acontecerá, é assim que acontece. Então Deus é imutável em seus decretos. Deus é imutável também em suas promessas, pois se cremos nos seus decretos, cremos também nas promessas que Ele nos fez, e Ele as cumprirá. E aí é quando entra a providência divina no contexto em que vivemos. Terceiro, Deus é imutável em sua misericórdia. A renovação da sua misericórdia a cada manhã não é no contexto de uma mudança de planos, mas é no contexto, no pressuposto da sua eternidade. A renovação é entendida assim. Não é que houve um plano B entre o anoitecer e o amanhecer, não. Aí a gente vai ter que descredenciar ou desconstruir tudo quanto acabamos ou estamos acabando de falar. E em quarto lugar e último, Deus é imutável, porque Ele não se submete a leis ou a sistemas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus não é submisso ao evento. Deus não está submisso a uma epidemia, a uma pandemia. Ele não é submisso a isso. O nosso Deus, Ele é eterno. E que esse mesmo Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Cento e 69 ao hino. Mas em Cristo eu quero ver.
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.